Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à segunda aula da disciplina de Programação Web Front-End do curso EAD de Sistemas para a Internet da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Essa aula nós vamos falar sobre protocolos de comunicação e a famosa WWW, World Wide Web. Então, os objetivos desta aula, é entender esses protocolos e saber que nós temos dois tipos de protocolos, que é o de transporte de aplicação e conhecer um pouquinho mais o que é www, as URLs, né, que são importantes. Bem, mas eu já deixo claro aqui que se você quiser mais detalhes, é, algo mais técnico sobre esse assunto, se você se interessa mesmo por esse assunto, essa daqui não é a aula, certo? Essa aula é só para dar um overview, um resumo desses conceitos que a gente precisa entender um pouquinho. Mas detalhamento, como é que funciona, as coisas técnicas desses protocolos, de tudo que é feito na internet, então aí é um curso de redes de computadores. Então nós sabemos que a internet, ela ela é muito importante para os dias de hoje. Se você assistiu a aula passada, espero que sim, e se viu o vídeo que eu postei de um canal onde ele mostrou o que aconteceria se hoje o cabinho de internet fosse cortado. O que ia acontecer com o mundo hoje? Então você sabe que acontece muita coisa terrível. Acontecem algumas coisas boas, porém algumas coisas são terríveis. Tem um colapso, nós vamos como se a gente tivesse regredido muitos anos para trás, né? Foi meio redundante isso aí, mas tudo bem. Então, a internet hoje, ela se comunica através de protocolos de comunicação, onde esses protocolos, eles são extremamente importantes para a comunicação entre os dispositivos e dos componentes que estão conectados dentro dessa rede mundial. E esses protocolos, eles servem para que não seja uma várzea, para que não seja uma confusão, para que a comunicação, para que essa rede, ela tenha um pouco de ordem. Então, os protocolos, eles servem para isso. Eles servem para colocar regras, colocar pontos, diretrizes que cada comunicação, cada equipamento que está conectado nessa rede, ela deve seguir. Então, quando a gente diz, por exemplo, quero fazer um protocolo para desenvolver alguma coisa, então é aquele passo a passo, é aquelas regras, olha, eu preciso desenvolver esse sistema utilizando a metodologia tal, a metodologia Y, X, Z, sabe? Então, eu tenho protocolos a serem seguidos. E na internet, nas redes de computadores também. E é isso daí que faz são esses protocolos. Então, os protocolos de comunicação que são utilizados nessa internet, eles podem ser divididos em duas categorias: protocolo de transporte e protocolo de aplicação. Claro, tem uma variedade de outros protocolos, que cada um tem sua própria função e propósitos específicos, mas nós vamos ver esses dois aí. Então, o protocolo de transporte, travou. Protocolo de transporte que é conhecido como TCP. Esse TCP, que é Transmission Control Protocol, e o DP, que é User Datagram Protocol, eles são os responsáveis por organizar, por administrar a entrega dos dados de forma confiável e eficiente entre os dispositivos que estão conectados dentro dessa rede. Então, eles vão lidar com a questão de controle de fluxo, confiabilidade, a sequência dos dados. Você lembra que eu mencionei na aula passada que quando a gente recebe ou quando a gente baixa um arquivo muito grande, tipo 10, 15 GB, um vídeo, alguma coisa desse tipo, que não é um pacotão que vem, que ele é separado, ele vem em pequenas partes que o nosso computador, o nosso dispositivo está recebendo. Então, quem faz esse processo com que a gente consiga receber esses pacotes de forma organizada, de forma que, eu não recebi o início, recebi o fim, mas eu não recebi o início, sabe, para não ter essa confusão toda, quem faz isso são esses protocolos de transporte. Então, eles que lidam com isso daí. E aí nós temos, por exemplo, o HTTP, certo? Nós temos o FTP e o SMTP, que são os protocolos de aplicação. Esses protocolos de aplicação, eles
são os mais conhecidos, são os mais utilizados para realizar essas tarefas de comunicação, como a transferência de arquivos, acesso à página web e envio de e-mails. Então vamos ver cada um deles. O HTTP, ele tem duas versões, é o HTTP e o HTTPS. O HTTP, que é o protocolo padrão, é aquele que a gente utiliza na internet, né? Aquele que a gente acessa http.google.com, http, dois pontos barra barra, né? Sei lá, site.com.br. Então, ele é utilizado para a gente receber aquelas páginas da web, aquelas imagens, aqueles vídeos e qualquer outro tipo de recurso. Já o HTTPS, que é a versão do HTTP, porém mais segura, onde ele utiliza criptografia do tipo SSL e TLS, que são recursos, são estratégias, são tecnologias utilizadas para proteger a integridade e a confiabilidade dos dados. Então, não é que, no entanto, bancos, por exemplo, sites de bancos, sites de e-mail, essas coisas que são bem mais, que exigem, que demandam uma certa segurança na conexão, principalmente na transferência dos seus dados, eles utilizam HTTPS. Nós vamos ver depois, mais na frente, detalhes sobre esse HTTPS. E aí nós temos agora o FTP e o SMTP. Então, eles são utilizados para enviar arquivos entre um cliente e um servidor de FTP ou um servidor de e-mail, alguma coisa desse tipo. Então, o FTP, tem até também o SSH que eu mencionei na aula passada. Eles são utilizados bastante quando a gente quer enviar a nossa página web, ou os nossos arquivos, para um servidor online, para um servidor que está hospedando o nosso site. Então, por exemplo, nós temos um site, né? Então você sabe, espero que saiba, que quando nós temos um site online, ele está num servidor. E esse servidor, ele pode ser a sua máquina, ele pode ser um servidor próprio, ele pode ser um servidor de graça, free, ele pode ser um servidor pago, mas ele é um servidor que é um outro arquivo, é como se funcionasse uma outra entidade, um outro computador, um outro equipamento. E aí nós precisamos enviar o nosso arquivo para dentro desse equipamento. E com isso a gente pode utilizar o FTP e o SSH, que são formas mais seguras de enviar esses arquivos. E o SMTP é o de e-mail. Então, se você já configurou, não sei se nunca configurasse teu Gmail ou a tua conta de e-mail, tem lá a configuração, a gente pode configurar o SMTP, a gente pode configurar o POP. Então, são coisas protocolos que são utilizados para envio e recebimento de e-mail, tá? Esses daí que eu estou mostrando, esse protocolo de aplicação, são apenas alguns exemplos, que tem vários outros protocolos utilizados na web. E cada um tem um papel importantíssimo, certo? Seja na comunicação ou seja no funcionamento da rede mundial de computadores. E esse papel que eles desempenham é extremamente importante porque permite que os usuários acessem uma ampla gama de recursos e serviços online. Sem eles vai ficar uma bagunça. E aí chegamos a www. Reparem que eu passei os protocolos de transporte de aplicação rapidamente. Como eu disse, quer mais detalhes? Vai ter um vídeo aqui depois, se vocês quiserem, se você quiser dar uma detalhada nesse assunto, mas não é o foco dessa aula e nem dessa disciplina. O World Wide Web, ele é um sistema de informação que ele é baseado na internet. E aí ele revolucionou a maneira como a gente consegue compartilhar os nossos dados, nossas informações, na verdade, e a gente consegue também ler, receber esses dados. E o www ele permite o acesso a uma quantidade infinita de documentos e recursos interconectados por meio dos links, os links hipertexto. Como é que funciona o www? A www ela funciona como uma teia de documentos que são tudo interligado. Só que para a gente conseguir acessar um documento, acessar um site, alguma coisa, nós utilizamos o que a gente chama a URL. Se lembra que eu mencionei na aula passada que a URL é como se fosse um CPF daquele site, daquele recurso, daquele, daquele equipamento? Pois bem, então a URL ela facilitou também a questão da gente poder acessar qualquer equipamento, qualquer recurso, de uma forma mais textual, de uma forma mais simples. Então, os navegadores
que são os navegadores de internet que a gente utiliza, que é o Chrome, o Edge, o Firefox, o Opera e assim por diante, existem dezenas de navegadores, é eles que nos auxiliam nesse processo. Assim a gente consegue digitar aquele www, a gente consegue digitar aquela URL e acessar um determinado navegador, acessar algum determinado equipamento, algum determinado recurso. E o que são os navegadores? Então, os navegadores, eles têm um papel crucial nesse processo de comunicação. Talvez você não entenda um pouquinho de linguagem de programação, tá? Mas a linguagem de programação já deve ter visto algum script, algum código. Então, aquele código, ele tem palavras específicas, ele tem o seu dicionário próprio e a máquina não consegue entender aquilo dali, aquela linguagem de programação. Essa linguagem de programação que a gente digita, que a gente escreve, ela precisa ser traduzida. Ela é traduzida para uma linguagem de máquina onde o computador, a máquina consegue entender o que o programador fez. E as páginas, os sites web, sistemas web, eles também são desenvolvidos com uma linguagem, seja de formatação, de estilo ou de programação, tá? Então, quando a gente acessa um site, por exemplo, o da Werning, nós não vemos o código de programação. A gente não vê aquele código cheio de comandos, assim por diante, porque senão ia ser uma bagunça toda. A gente ia ser uma Matrix. Né? Ia ser aquele carinha lá, o operador da Matrix, que iria ler aquele código binário e já interpretar e entender tudo direitinho. Então, esse código que os programadores, que os desenvolvedores web, eles digitam, eles precisam passar por um processo de tradução. Que é esse processo de tradução para que a gente consiga visualizar tudo que é feito, tudo que o programador quis nos mostrar. E quem faz isso, quem faz essa tradução é o teu navegador. O navegador ele interpreta, ele é conhecido como um interpretador. Então ele recebe esse código fonte que a gente chama, que vocês vão criar. Então esse código fonte e ele interpreta esse código fonte, mostrando como ele deve ser apresentado para o consumidor, para o cliente, para o usuário. Então, o navegador ele é extremamente importante. Então, por esse motivo que nós precisamos sempre manter ele atualizado, ele com segurança, né, para que ele possa receber o que o programador desenvolveu, traduzir de uma forma correta e que a gente consiga, o usuário consiga ver direitinho esse site. E a URL é aquilo que a gente digita, né? É lá no www, essa URL. Então, é por meio da URL que os navegadores localizam e vão acessar o recurso desejado. Porque o servidor ele pode estar cheio de coisa lá dentro. Só que precisa dizer, tá, qual é essa coisa que eu quero acessar? Então, através disso, eu faço a URL. A URL eu coloco lá o endereço certinho daquele recurso, daquele componente que eu quero visualizar. E como é que é a estrutura de uma URL? Bem, deixa eu dar um zoom aqui, que a URL ela tem vários elementos, tá? Então ela tem vários elementos que compõem o seu endereço que está lá em cima. Quais são esses componentes? Então nós temos o protocolo, que nós temos aqui o HTTP ou HTTPS, que eu vou mostrar depois o HTTPS em uma outra aula. Tem o domínio, que representa o endereço do servidor, ou seja, www.exemplo.com ou google.com. E aí eu quero entrar mais a fundo nesse servidor, eu quero entrar naqueles diretórios que tem ali do servidor. E aí eu uso página, exemplo.html. Então eu posso entrar em várias páginas, pode ser outros diretórios, posso ir cada vez mais cavucando dentro desse servidor. E aí o que é importante, principalmente para quem desenvolve para back-end, é que como eu posso acessar através da URL dentro do servidor, eu tenho que tomar cuidado para que o que o usuário não deve ver deve estar criptografado, deve estar seguro. Porque eu posso sair acessando, não é que, no entanto, antigamente, até hoje em dia, alguns hackers utilizam esse recurso. Eles sabem que, por exemplo, eu acessei um documento que está lá em www.site.com pasta 1, pasta 2, doc.
Então ele sabe o endereço, dá para ver o endereço, os diretórios que eu tenho dentro daquele servidor. Então se eu tirar o doc.doc, eu já acesso a página 2, a pasta 2. E aí a pasta 2 pode ter outras coisas que eu não quero que o usuário veja. Mas aí, quem tem que fazer isso daí quem tem que controlar isso daí é quem trabalha no server-side ou no back-end. Então, quem trabalha lá atrás tem que fazer com que essa página, essa pasta, não seja totalmente acessível para qualquer tipo de usuário. Mas aí são cenas para os próximos capítulos. Então, qual é a função das URLs? Nada mais é do que facilitar o processo do usuário a acessar algum recurso dentro do servidor. Porque, como eu disse na aula passada, se nós não tivéssemos a URL, nós teríamos que estar inserindo os IPs, que é 192.168.0.15, 192.175. E assim, imagina a gente acessar um site através de vários números. Então, seria complicado. Então, a URL, ela facilita, porque agora a gente utiliza só www.meusite.com.br, ao invés de ser o IP, aquele CPF daquele servidor. Então, com isso, eu consigo navegar dentro dos sites de uma forma mais intuitiva, de uma forma mais eficiente. E, além disso, também são essenciais para a gente compartilhar links, que a gente pega aquela URL, faz Ctrl+C, Ctrl+V, manda para alguém ou compartilha, né, para enviar nas redes sociais, nos e-mails e assim por diante. Então, basicamente é isso. Se você quer ter mais detalhes sobre protocolos de comunicação na internet, está aí um vídeo do professor Júlio Estrela, da Univesp, onde ele comenta um pouquinho mais detalhes sobre esses protocolos de comunicação na internet, que não é o foco da nossa aula. Aqui está o resumo da aula de hoje, onde nós vimos um pouquinho sobre o que é www, os protocolos de comunicação, os protocolos de aplicação e assim por diante. Ok? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí ou entrar em contato com o meu e-mail, né, professor Raul Paradeda, da UEL. Na próxima aula, nós vamos ver um pouquinho mais sobre os protocolos de comunicação HTTP e HTTPS, que é a parte segura do HTTP. Certo? Então, até a próxima aula. Tchau!